Você sabia que as mudanças climáticas e o tipo de solo influenciam no potencial tóxico de pesticidas para organismos não-alvo? Eu me chamo Tony Braulio Hennig, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, atualmente estudante de doutorado em engenharia ambiental, e durante meu mestrado em ciência do solo, eu avaliei como alguns parâmetros edafoclimáticos influenciam na ecotoxicidade de fipronil, um pesticida muito utilizado no Brasil e no mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e para garantir e aumentar a sua produtividade agrícola, o país adotou o uso de agroquímicos e outras técnicas baseadas na Revolução Verde. Assim, uma das técnicas mais empregadas na agricultura brasileira é o tratamento químico das sementes com agrotóxicos, que é utilizado para o controle de pragas na fase emergencial das plantas, favorecendo assim o bom desenvolvimento das mudas e também propiciando então uma maior produtividade. No Brasil, de acordo com o IBAMA, a venda de ingredientes ativos cresceu mais do que 40 vezes entre os anos de 2000 e 2020, sendo comercializado, somente no ano de 2020, cerca de 685 mil toneladas de ingredientes ativos. Dentre esses está o fipronil, que é amplamente utilizado no tratamento químico de sementes de diversas culturas e atingiu a marca de 2 mil toneladas comercializadas somente no ano de 2020. No entanto, ainda que esse ingrediente ativo seja benéfico à proteção das lavouras, ele pode causar também efeitos deletérios para os organismos não-alvo, principalmente aos invertebrados que vivem no solo, os quais são responsáveis por uma série de serviços ecossistêmicos, e esses organismos então ficam em contato direto com o agrotóxico no solo. Para contribuir com o entendimento dos efeitos tóxicos dos pesticidas para os organismos não-alvo, surgiu então a ecotoxicologia terrestre. Esta é uma jovem ciência que permite avaliar os efeitos de substâncias químicas sobre organismos não-alvo que vivem no solo. Em testes ecotoxicológicos padronizados, organismos representativos da fauna do solo são expostos a contaminantes para avaliar os seus efeitos tóxicos e também para estimar concentrações seguras de exposição para determinada substância. No entanto, ainda que ambientalmente relevantes, a maioria dos protocolos e dos testes ecotoxicológicos não leva em consideração alguns parâmetros realísticos, tais como as características e propriedades dos solos e também características climáticas. Tudo isso chama atenção para as mudanças climáticas que estão acontecendo e que são projetadas para o futuro. De acordo com o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, o IPCC, se não reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, é esperado em escala global um aumento de 2 graus Celsius entre os anos de 2021 e 2040. Em escala regional, considerando o contexto brasileiro, essas alterações devem resultar então em aumentos de cerca de 3 graus Celsius na temperatura e aumento de cerca de 20% em probabilidades da ocorrência de secas extremas e prolongadas. Diante desse cenário de incertezas, a principal questão é sobre a contaminação de solos naturais com agrotóxicos diante das mudanças climáticas e os seus efeitos associados sobre organismos benéficos do solo. Então, para ajudar a compreender esses efeitos, o objetivo principal foi estabelecido para o projeto: verificar se existe relação da toxicidade do fipronil com o tipo de solo, com a redução da umidade do solo, que é um dos reflexos da redução nos regimes de precipitação, e também se existe relação da toxicidade de fipronil com o aumento da temperatura atmosférica, que é resultante do aquecimento global. Através de testes de toxicidade, a partir de protocolos padronizados com colêmbulos e minhocas, foi observada então uma variação na toxicidade de fipronil entre os tipos de solo. Por exemplo, quando seu uso é feito em solos arenosos, o risco e a toxicidade do pesticida são maiores em comparação com solos mais argilosos. Portanto, dependendo do tipo de solo onde o pesticida vai ser aplicado, a toxicidade do fipronil para os organismos que vivem ali poderá ser maior ou menor. A respeito da redução da umidade do solo, solos com melhores propriedades adsortivas, ou seja, aqueles que apresentam maiores teores de matéria orgânica de argila, induziram um aumento na toxicidade de fipronil na condição de seca. Isto é, a exposição das espécies ao pesticida em condições de solo mais seco pode aumentar significativamente a toxicidade de fipronil em solos que são predominantemente argilosos. Entretanto, em solos arenosos, a redução da umidade do solo resultou na redução da toxicidade do pesticida. No mesmo sentido, com relação à influência do aumento da temperatura na toxicidade do fipronil, em solos com maiores teores de matéria orgânica e argila, houve então um aumento da toxicidade do pesticida.
enquanto que para solos predominantemente arenosos, o aumento da temperatura resultou na redução da toxicidade de fipronil. A respeito dos solos arenosos, uma observação muito importante é preciso ser feita. A influência do aumento da temperatura sobre a toxicidade de fipronil pareceu ser dependente do teor de umidade do solo, uma vez que, em condição de seca, o aumento da temperatura aumentou a toxicidade do fipronil para as espécies não alvo. No contexto brasileiro, nosso estudo revela que o aumento da temperatura e a redução da umidade do solo resultantes das mudanças climáticas podem aumentar os efeitos tóxicos do fipronil em solos agrícolas, que são representativos no Brasil. Além disso, os resultados apontam que esses efeitos podem variar com o tipo de solo. Os achados desse projeto são de certa forma inéditos e alertam para a necessidade de mais pesquisas para antecipar as respostas dos efeitos das mudanças climáticas sobre a toxicidade dos agrotóxicos para organismos não alvo, pois a magnitude dos impactos pode variar entre os diferentes tipos de solo agrícola, assim como também podem variar conforme os diferentes contextos climáticos que são esperados para o futuro. Esse projeto foi conduzido sob a orientação dos professores Paulo Roger Lopes Alves e Dilmar Barreta, em parceria entre as Universidades Federal da Fronteira Sul e a Universidade do Estado de Santa Catarina e financiado pela CAPES e pelo CNPq. Os dados oriundos do projeto foram publicados em 3 artigos científicos em revistas internacionais. Confira os trabalhos nos links que estão na descrição do vídeo. Obrigada!